Boa tarde. Tudo bem por aí? Todo mundo é SG, não? Sim. Quem está mais E? Quem está mais S? Quem está... É, eu estou mais para G, eu estou mais para S, eu estou mais para... vou fazer a dancinha do SG, hein? Todos que vão ganhar certificado hoje têm que fazer a dancinha aqui, que a gente vai gravar e vai colocar no TikTok. Mas essa é a história das últimas, entendeu? As surpresas do dia. TikTok, depois, você parece você que vai receber? Aí. Ô, Sérgio. Bom, como o Adolfo falou assim, eu estaria representado pelo nosso diretor, Sérgio Sincural. Não poderei comparecer. Eu falei, pô, que desprestígio que eu tenho aqui com você, meu filho. Muito bem, gente, eu sou o Bob de Souza, para quem não me conhece, eu sou o CEO do CTE. Bem-vindos à nossa casa. A nossa casa é uma casa ESG. Não é? Esse prédio é certificado LEED, o escritório é certificado LEED Interiores, e nós temos o terceiro certificado LEED, que é de operação sustentável, em nível platino, altíssima eficiência energética, altíssima eficiência hídrica, materiais sustentáveis, tudo que aqui... Tá vendo esses aparadores aqui? Isso aqui é de garrafa PET, olha que bacana, com células retentoras de odor. Chique, né? Tem que caprichar, né, Oswaldinho? Afinal, o cara fica falando que é sustentabilidade e tal. E uma notícia boa, a gente é líder muito forte nessa questão do ESG e das certificações. O Brasil tem 800 empreendimentos certificados LEED, a gente entregou 360 desses 800. É uma posição bastante relevante. Então, hoje estamos aqui para celebrar. Certo, Adriana? Você vai fazer, que vai receber? Dancinha do TikTok? Vocês vão ver a elegância que ela veio hoje. Cara, eu sempre sou nos eventos com você, mas hoje você veio para arrasar, né? Nós também, né? Ela fez tão importante. Ela fez o cabelo hoje, olha lá. Ela veio de uma roupinha toda assim, coisa, sapatinho alto, nunca vi uma coisa dessa. Sempre coisa de bode obra, né? Com as coisas assim, bem tosca de construtora, né? E aí, então, estamos hoje aqui para celebrar a entrega dos 5 primeiros certificados de empresas que foram auditadas, e a Márcia que é a nossa líder aqui, eu sou estagiário dela, vai explicar como é que funciona a nossa certificação SG para quem não conhece. E o que eu gostaria só de ressaltar é como o nosso setor é SG. O nosso setor de construção ele é essencialmente SG, porque ele gera emprego, gera renda, certo? Absorve contingentes de mão de obra de baixos estratos e gera emprego, gera renda, faz esse cara crescer. Agora nós estamos com um grupo que o Oswaldo aqui participa, porque todo mundo fala, não tem mais mão de obra, escassez de mão de obra, não se consegue mais contratar carpinteiro, armador, pedreiro em São Paulo, etc. Aí nós fizemos nesta sala, outro dia, um fórum com 140 diretores técnicos de construtoras, e todo mundo reclamou de falta de mão de obra. Eu falei, bom, então vou parar de reclamar e vamos agir. E a gente está atuando num grupo, né, Oswaldo? Bacana, de 25 empresas, quem tiver interesse no assunto, e a gente está tendo surpresas fantásticas, que é possível atrair mão de obra para o setor. A idade média, vocês sabem que é alta, né? 42 anos é a idade média, de 35 a 50, quem está em canteiro de obra hoje. O jovem não está sendo atraído. Não está sendo atraído por quê? Por que esse cara não vem? Eu trabalho pesado só? Ou porque não existe um plano de carreira para o operário? Por que engenheiro tem plano de carreira e operário não tem? Isso é ação de responsabilidade social, é SSG. A gente criar um ambiente e uma jornada favorável ao operário. Um carpinteiro entrante hoje ganha R$2.000. Você sabe quanto ganha um carpinteiro sênior? R$14.000. Mais que muitos engenheiros. Só que ninguém diz para esse cara que está entrando em 2.000 que ele pode chegar a 14. Ninguém está desenhando trilhas de conhecimento e capacitação para ele chegar lá e construir uma carreira. E por que ele não pode? Que o pedreiro não pode? Que o armador não pode? Que o montador de drywall não pode? Que o montador de steel frame não pode? Pode. Só que nós temos que ser os protagonistas. Isso é ser ESG.
é criar impacto social. É ofertar para uma pessoa que está entrando com R$2.000 uma perspectiva dela chegar a 14, desde que ela seja capacitada, desde que a gente mobilize as competências do Senai para fazer o que tem que fazer, que é capacitar, desde que as construtoras assumam a responsabilidade de capacitar igualmente, que a gente ajude o empreiteiro a se profissionalizar. Isso é ser ESG, na nossa casa. Né? Mas estou fazendo doação para uma ONG. Ótimo. Estou fazendo trabalho voluntário numa outra ONG. Ótimo, mas... E a nossa casa? Como é que a gente cuida dela? Como é que a gente cuida do nosso setor? Cuida dessa forma. Se nós formos para o ambiental, a mesma coisa. Temos impactos ambientais relevantíssimos dentro do setor. E hoje estamos fazendo um grande movimento para minimizar esses impactos ambientais, as certificações ambientais, o LEED, o EL, o FitWell, o Aqua, o ED, o GBC Casa e Condomínio. Se eu vou para empreendimentos de escala urbana, o sistema Sites, né, o LEED-ND, enfim, tem N ações. As reduções de pegada de carbono, a descarbonização, 37% das emissões de carbono de todo mundo vem das edificações, 27% da operação, 10% de carbono incorporado. Estamos fazendo um movimento já nessa direção de descarbonizar o setor. E isso impacta o quê? Minimização dos efeitos das mudanças climáticas, que os negacionistas agora acabaram de calar a boca de vez, né? Chega de baixaria, de dizer que não tem mudança climática, etc. Então, nós temos a responsabilidade de contribuir com isso. Isso é ser ESG. Está vendo como o nosso setor é? E no G, temos que ter compliance, ética, certo? Governança, ter mecanismos que nos deixem com credibilidade. Tivemos episódios meio eticamente complexos no passado, que a construção esteve envolvida, mais a construção pesada, mas temos que reverter esse quadro. Então, o que eu digo? O setor ESG. E nós estamos aqui para celebrar isso e para premiar as empresas que acreditaram nessa proposta do CTE, saíram na frente, se submeteram às auditorias e estamos aqui chegando no G, no S e no E. Beleza? Vocês estão animados para a festa de hoje? O galera vai dar um TikTok ali. Eu quero ver. Quem vai ser? Aliás, o seu penteado hoje está diferente, está igual o da Adriana. Mais ou menos. Você passou no cabeleireiro hoje? Não foi no cabeleireiro hoje. Tá vendo? Foi em casa, Ficou bem. Ficou bem. Obrigado, sem nada. Ficou bem sem nada. Então, muito bem, gente. Bem-vindos, então. Aí eu vou passar a palavra para a Márcia Menezes. Conhece a Márcia Menezes? Márcia Menezes é nossa diretora da Unidade de Inovação, Sustentabilidade e ESG, que prepara as empresas. A nossa jornada já passaram mais de 120 empresas pela jornada ESG e agora 5 primeiras pela certificação ESG. E ela vai nos explicar o que certificação é essa, que história é essa, que critérios são esses. Beleza, pura? Bom evento para todos nós. Namastê. Muito bom, muito bom. Roberto comentou, né? A gente está nessa jornada aí com as empresas, tentando dar luz aí de como caminhar para a gente ou ser mais G, ou ser mais S, ou ser mais E, né? Ou seja, a gente conseguir estruturar os nossos pensamentos de negócio, também levando em consideração esses temas que são bastante relevantes para todos, né? E contando um pouquinho a história, né? O Roberto perguntou se todo mundo me conhece, eu acho que eu conheço quase todo mundo que está aqui. Quem não me conhece, conheceremos também, né? Mas a gente tem caminhado aí, né, com todos e identificando como é que as empresas trabalham, né? O que eu posso fazer? Quem são meus stakeholders, né? Quais são os impactos, né? Tá todo mundo reconhecendo, né, o caminho. Materialidade, né? Um negócio, um bicho estranho, que era 3 anos atrás, a gente não sabia o que era isso, né? Materialidade e tal. E aí estamos implantando um monte de projeto para lá, o projeto para cá, e aí o cara fala assim, mas como é que eu comunico? Como é que eu sou reconhecido? Que eu
estou nessa jornada, que eu sou ESG, mesmo que eu seja um pouquinho mais para governança, ou eu sou um pouquinho mais na questão social, ou sou bacana. Vocês, a maioria me conhece, sabe que eu levanto essa bandeira e falo, não, a gente tem que ser reconhecido, mudar a imagem do setor, né? E aí a gente resolveu, eu, Roberto, assim, poxa, a gente podia dar um certificado, né, para as empresas que estão realmente engajadas nesse processo, né? E aí a gente falou, pô, a gente consegue, porque a gente já avalia as empresas, né? Quando fazemos diagnósticos e tal, mas a gente consegue olhar também, ir lá no canteiro, ir lá na produção, ir lá nos escritórios, olhar o produto para ver se os produtos têm esses apelos também relacionados com questões ou sociais ou ambientais, enfim, a gente consegue fazer. E aí a gente resolveu criar essa jornada, engatar nessa jornada da implementação do ESG, também essa ferramenta de reconhecimento para as empresas se incentivarem a continuar na jornada também. Porque quem está na jornada sabe que ela não é curta, né? Então, a gente está aí num contexto de que realmente as empresas estão pedindo, né, relatório de sustentabilidade, né? Elas estão querendo se conectar a empresas mais responsáveis. A gente está começando a entender melhor essa história do que é uma empresa de impacto, né? Qual é o impacto que eu causo positivo ou qual é o impacto que eu posso melhorar ainda, né, do que eu tenho, né, independente do porte. As empresas estão entendendo que elas têm que fazer parte desse processo de recuperação do nosso planeta, né? Porque é a partir dos negócios que a gente sabe que a gente pode melhorar questões sociais, os negócios podem ser alavancados com processos mais sustentáveis, né? Então, a gente tem que participar disso, né? E também todo mundo não tem opção, quem ainda não está comece a pensar em estar, né? A gente tem que realmente se engajar nesse processo para se adaptar à mudança climática. Querendo ou não, o mundo está ficando mais quente. O ritmo de aumento da temperatura está mais acelerado do que aconteceria naturalmente, né? Se a gente não tivesse o processo industrial aí e tal. Então, essa necessidade ela é muito importante, né? E realmente a gente sabe que o ESG hoje está bastante ligado às questões de imagem e reputação, positiva ou negativamente, né? Vi de caso das americanas. Ah, mas a americana tinha ESG, ela era não sei o quê, e era do IS e tal, e aí até fica estremecido, né? Então, você estar ESG, ser reconhecido como ESG, carrega uma responsabilidade também de continuar fazendo tudo da forma correta, né? Então, a questão é muito importante. E aí vem a questão, como é que a gente é reconhecido que está nesse caminho? Foi nisso que a gente se inspirou para desenvolver o certificado, né? A gente também trabalha aqui nesse pensamento, que a gente tem que trazer o ESG para ressaltar e fortalecer os impactos positivos dos negócios, de cada um dos empreendimentos, dos meus produtos que eu fabrico, né, dos projetos que eu faço, dos serviços que eu presto, né, quais são os impactos positivos. E assim eu vou entrando nesse movimento ESG e vou trazendo toda a minha cadeia de valor, pode ser cliente, pode ser fornecedor, pode ser parceiro, para caminhar comigo alinhado aos meus propósitos, né? Então, o ESG está muito ligado a isso. E para esse reconhecimento, a gente criou a certificação ON ESG, a gente fez um trabalho de branding aqui interno, foi um trabalho muito gostoso, que a gente chegou à conclusão de usar essa marca do ON, porque a gente quer mostrar que as empresas que recebem esse certificado estão conectadas nesta jornada, estão ligadas com o tema, né? E vão trazer os seus negócios para dentro. Então, a gente quer trazer com isso uma ferramenta de comunicação, né, que as empresas utilizem para serem reconhecidas como que estão na jornada ESG. A gente quer
que essa seja também uma ferramenta de evolução, ou seja, não é, eu vou me certificar, sei lá, na ISO 9000, né? Muita gente aqui, eu preparei para certificar. Certifiquei, acabou, então tá tranquilo, recebo o auditor, não preciso fazer mais nada. Não, não é bem assim, nem na ISO seria, né? Mas a gente criou uma certificação evolutiva, né? Em que a empresa que já está numa boa jornada já consegue ter um certificado bronze, que a gente chama. Depois, se ela amplia um pouquinho, ela vai para o prata. Então, a gente criou uma jornada em que a gente vai evoluir. Também a gente acha que pode ser uma forma de benchmarking, porque os critérios já estão mais estabelecidos e uniformes, então é mais fácil você entender o que o meu parceiro está fazendo, o meu fornecedor está fazendo, então pode ser uma ferramenta de benchmarking, e a gente vai fazer essa avaliação anual. Todo ano estaremos com a empresa, de alguma forma, visitando a obra, né, visitando a área de produção, conversando sobre os requisitos, olhando, né, os documentos que a gente precisa olhar para a gente certificar. Né? Então, a ideia é que, quando a empresa se compromete com esse assunto do desenvolvimento sustentável, ela já está ela é elegível para receber um certificado. Ela anda um pouco. E o que a gente avalia? Né? Não vou entrar em cada um, né? Mas a gente tem 3 eixos na ferramenta de avaliação. Depois o pessoal que passou pode comentar, e a gente vai explorando cada um dos temas para a gente ver até que ponto, né, qual é a profundidade em que a empresa trata sistemicamente, né, de uma forma constante, cada um dos requisitos, a gente pode chamar de requisito, né? Então, lá no meio ambiente, a gente fala de recurso hídrico, a gente fala de energia, a gente fala de resíduo, a gente comenta sobre poluição, biodiversidade, circularidade, certificações todas envolvidas e, obviamente, a questão da mudança climática, né? O ambiental. E aí, especificamente no meio ambiente, são coisas que a gente quer olhar, como é que a empresa olha produto, projetos, né? As áreas de produção, né? Como é que o escritório da empresa, né? Às vezes as sedes administrativas, stand, né? Se tiver stand, enfim, como é que isso tudo está sendo tratado. Lá no social, que é o braço das pessoas, né? A gente olha praticamente dividido em três frentes ali, né? A primeira mais relacionada com trabalhadores, colaboradores, né? Então, todo engajamento, bem-estar, segurança. Aí o assunto de diversidade é um assunto que a gente acha importante em qualquer segmento, independente do diversidade, equidade e inclusão, né? Porque às vezes a gente não conseguiu nem ainda trabalhar a questão, por exemplo, das cotas dos PCDs, né? Que são até obrigatórias por lei, né? Então, esse é um assunto que a gente dá bastante atenção. Aí a questão das comunidades, vizinhança, comunidade, sociedade, né? Então, desenvolvimento local, projetos sociais, a gente olha bastante isso também. E os clientes, né? Os clientes são consumidores, né? Então, segurança dos produtos, atendimento normativo dos produtos, né? Conforto, gestão mesmo do cliente, um pouquinho do marketing, aí, relacionamento com consumidores, tudo isso a gente olha no social. E na governança é a parte estruturante, né? Então, como é que a empresa se posiciona, políticas, né? As conexões com os direcionadores, né? Será que a minha missão, visão, propósito estão conectadas com os temas ESG? Será que o ESG está na tomada de decisões, né? Como ele está, em que nível que ele está? Isso pega toda a parte de estratégia, a estrutura da empresa, né? Se ela já é uma empresa mais estruturada, com conselho, comitê, secretaria de governança, ou não, é uma empresa pequenininha, mas também tem transparência, segue todos os princípios, a gente vai sempre conectar com o tipo de negócio da empresa. Toda a parte de entender a conexão com os stakeholders, materialidade, ética, compliance, né, não pode faltar, diria que esse é requisito mínimo, se não tiver, não certifica, né? Então, vamos partir daí. Riscos e oportunidades, que é uma coisa que a gente pode evoluir bastante, né? O ESG nasceu disso. Comunicação, transparência e também o quanto que eu tenho de legado na minha cadeia de valor, fornecedores, etc.
Então, é uma avaliação que a gente faz, a gente, como princípio, quem me conhece há bastante tempo sabe que eu fiz muita auditoria na minha vida, mas a gente não quer trazer aquela coisa do ai, vou vir aqui, auditor, que medo, vou parar tudo uma semana antes para preencher formulário, não é isso que a gente quer. A gente quer que seja uma avaliação anual, vamos fazer em 2 dias seguidos? Vamos fazer uma vez por semana? Vamos fazer online uma parte, outra parte presencial? Vamos. Posso mandar o documento depois? Pode. Não é uma crise existencial fazer essa avaliação, é um momento em que a gente vai fazer um balanço das nossas ações, nossos propósitos, para a gente ver se a gente está num determinado nível aí dentro dos itens, né? Então, a ideia é essa. A gente criou 4 níveis de certificação, né? Então, a empresa que dentro do nosso questionário lá tiver acima de 50% de atendimento, ela já está no bronze, e aí vai pulando percentualmente para o prata, depois para o ouro, e depois para o platina. Hoje a gente vai ter aqui 5 empresas que já obtiveram essa certificação, 3 delas alcançaram o prata e 2 alcançaram o ouro, né? O certificado tem validade de 1 ano, né? E depois, anualmente, a gente vai revalidando ou mesmo vai pulando, né, de categoria. Bom, quais são os passos, né? Basicamente, a empresa desenvolve os seus processos, né, suas políticas e tal, nos chama, né, adere ao programa, nos chama, a gente agenda e realiza essa avaliação dentro de um contexto tranquilo para a empresa, sem crises. Vamos combinar com algumas pessoas para conversar essa semana, na outra semana outra e tal. A nossa ideia é agregar valor para a evolução da empresa. A gente vai pedir evidência, vai visitar uma área de produção, né? Algumas construtoras aqui a gente vai na obra, né? Para a gente entender como é que a empresa funciona no dia a dia mesmo, né? E a gente, como resultado, traz ali o nível, né? O tipo do certificado que ela alcançou, né? E também a gente conversa sobre os caminhos, os insights para como ela pode evoluir. E aí a gente tem aí o material de divulgação, que é o certificado, o selo, enfim, para a empresa avançar, tá? Quem são as empresas, né? As empresas que já tiveram essa avaliação e obtiveram, né? Então, tem a Lindenberg, que eu soube que agora é só Lindenberg, né? Não tem mais o Adolfo. Então, depois você conta para a gente. Lindenberg, que é uma incorporadora, construtora aqui de São Paulo, para quem não conhece. A Astra, que é uma indústria de produtos para construção, também vai apresentar. A Flexform, que é uma indústria também de cadeiras, aliás, estão todos sentados numa cadeira Flexform aqui, né? Enfim. As melhores cadeiras. Então, podemos usar o produto, né, deles, enfim. A HTB, que é uma construtora, prestadora de serviços, e a Tegra também é uma incorporadora construtora. Qual que é a dinâmica que a gente quer fazer a partir de agora, tá? Bom, alguém tem alguma dúvida? Vocês querem sobre a certificação? Quiserem perguntar? Mas a gente... Ali, fala. O prazo? Se você já implantou, depende do processo de implantação, né? Mas se você acha, achei legal, acho que meu sistema, meu SG tá legal, vou chamar eles para avaliar. É o processo da gente, 1 mês aí, a gente combina, faz a avaliação e já tá 1 mês, 2 meses, não tem, assim, uma antecedência, né? Aí depois, sim, anualmente, a gente vai revisando, aí tem o passo, né? Porque perde, né? É parecido com o do GPTW, né? Que anualmente a gente faz uma avaliação e tem um certificado que vale 1 ano, tá? Bom, estamos por aqui. A gente depois, se vocês tiverem dúvida, a gente vai tirando aos poucos. A gente queria, convidou, né, as 5 empresas que passaram por essa avaliação
e a gente quer que cada empresa faça uma apresentação rápida, cada uma delas é bem rapidinha. Eu dei 10 minutos para cada empresa, no máximo, aí vocês batem nelas, se elas passarem, entendeu? E eu queria começar com a Lindenberg. Vem cá, Guaranha. Tá na sequência, Jéssica? A ideia é eles apresentarem, depois a gente vai entregar o certificado para vocês. A dança é só depois, então. A dança, não precisa se quiser fazer junto. Para eu trocar o slide. Pessoal, boa tarde, obrigado pela presença. Roberto, Márcia, equipe CTE, obrigado pela oportunidade de participar dessa atividade pioneira, né? Eu estou entendendo aqui que para a construção civil é uma atividade pioneira, né? E para a gente foi uma satisfação enorme ter a visita da Márcia e da Jéssica durante um período lá na empresa para avaliar ali o estágio da nossa jornada, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês. 10 minutos é bem acelerado para contar, no nosso caso aqui, 3, 4 anos de jornada já, né? Mas eu vou tentar entregar a encomenda para vocês aí, para eu pegar meu certificado aqui depois. Não vai pegar, não. Vai tirar. Jornada SG. Subimos nesse ônibus em 2021. A pandemia ainda estava aqui conosco, né? E as 3 letrinhas estavam aparecendo de forma massiva, televisão, mídias sociais, era um negócio que estava muito, assim, aparecendo de forma muito intensa, ao mesmo tempo em que lá na empresa, né, como área da qualidade, parte dos questionários para levantamento de perfil que vem dos agentes financeiros passam lá comigo, né, a gente passou a notar que, ao invés das perguntas estarem direcionadas ali para as questões voltadas para a gestão de qualidade e controle, esse perfil mudou, estava mudando. A maioria dos questionamentos estavam relacionados a aspectos socioambientais, né? Então, conversando lá com a diretoria, falou, a gente precisa entender melhor esse contexto, o que está por trás dessas letrinhas, né? E fomos buscar informação. Eu também voltei para a escola, né? Fui estudar para aprender mais a respeito do ESG e também conversamos ali com agentes do mercado, inclusive agentes financeiros, e desse período uma coisa ficou muito clara para nós. O primeiro, questão da sustentabilidade vai muito além da dimensão ambiental, né? Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, quem não tiver alinhamento com isso pode vir a ter sérios problemas, né? A gente está falando de perenidade da empresa com relação, inclusive, a acesso a recursos. E aí, vamos lá, né? Vamos mergulhar no assunto. Em 2022, nós tocamos um processo de diagnóstico, e aí, pegando um gancho do que o Bob colocou aqui, foi um processo bem bacana, porque no início existia aquela apreensão a respeito, como é que a gente está? Será que a empresa já está alinhada com isso? Será que as nossas práticas, o que a gente apresenta para o mercado, o que a gente oferece em termos de produto, já está conversando com isso? Ou isso vai gerar um trabalho enorme, isso vai virar um monstro, vai demandar um mundo de gente, um prazo enorme? Bom, pelo menos no nosso caso, foi uma surpresa muito grata, porque à medida em que a gente evoluiu com esse trabalho, a gente foi percebendo que muita coisa, né, que a empresa já vem praticando ao longo dos 70 anos, a Lindenberg está completando 70 anos esse ano, já estava alinhado com isso. Então, o que a gente precisava fazer era colocar tudo isso debaixo do grande guarda-chuva do SG e cuidar, assim, conectar essas atividades, né, que estavam ali fragmentadas. E, em paralelo, a gente iniciou um trabalho bem intenso no sentido de mapear o que ainda estava faltando com relação a aspectos de segurança e ambiental, lá dos nossos processos, e já iniciar esse processo de alinhamento, né? Em 2023,
foi criada de forma oficial a área de sustentabilidade corporativa. Então, eu tenho um time, eu e mais 3 pessoas, somos responsáveis pela área, não se dedicando exclusivamente a isso, mas é um time que cuida ali, assim, para puxar o assunto dentro da empresa e cuidar ali do envolvimento das demais áreas, né? Nós tocamos a nossa primeira pesquisa de materialidade e foi também um processo, assim, muito rico pela quantidade e qualidade da informação que a gente conseguiu pegar disso aí. Naturalmente, a análise dessa pesquisa de materialidade já culminou ali no disparo de algumas ações, né? E em 2023 a gente submeteu ali o nosso processo à pesquisa de maturidade promovida pelo Secov, né? Quem teve a oportunidade de participar vai lembrar que ela é um questionário, ele é autodeclaratório, né? Bem diferente do trabalho que a gente fez aqui com o CTE. Nesse ano, né, em 2024, o aspecto ESG passou a fazer parte teve uma abordagem estratégica lá na empresa, né? Então já temos alguns projetos e ações em andamento. A gente iniciou um trabalho muito forte para estruturar a questão dos indicadores na empresa, né? Submetemos aí o nosso processo à verificação do CTE e acabei de falar para a Márcia, né? Amanhã a gente vai divulgar de forma oficial lá na empresa o nosso primeiro painel de sustentabilidade. Eu coloquei aqui primeiro e segundo painéis, porque a ideia é que eles sejam semestrais. Então, o primeiro está pegando o primeiro semestre de 2024, e a ideia é que em dezembro a gente emita o segundo. E para 2025, isso é algo que eu estou já discutindo com a diretoria, o estabelecimento de forma documentada de compromissos e metas relacionadas à questão ambiental, né? Pegar de maneira mais firme a questão de engajamento da cadeia de fornecedores, porque pegando ali no nosso setor, falando de emissões, né, a grande parte das emissões vem dos nossos fornecedores, submeter a nossa área ambiental e os nossos processos, né, de gestão ambiental e de segurança à primeira auditoria, continuar com os painéis de sustentabilidade e, naturalmente, continuar com o trabalho que iniciamos com o CTE. E aí, de forma a contextualizar de que maneira, né, o selinho aqui, a certificação, já está impactando o nosso processo, eu trouxe um recorte de uma apresentação que eu fiz para o nosso time no início desse ano, né, em que a gente estabelece ali a relação entre os aspectos de sustentabilidade e gestão de risco. Então, aqui o primeiro passo é entender que sustentabilidade está relacionada à perenidade do negócio e que envolve os 3 pilares, né? Não dá para dissociar. O segundo é conhecer as suas relações, então identificar os stakeholders. A terceira é entender o impacto que a empresa tem em cada um desses stakeholders e vice-versa. E aí, na sequência, estabelecer objetivos, né, metas e ações, ter uma estrutura de indicadores e, naturalmente, analisar esses indicadores para identificar o que está legal e o que precisa melhorar. E depois partir para o relato. A turma, o trabalho já entrou aqui, né? Então, já foi um primeiro estágio para a gente avaliar, né? De 2021 para cá, quais foram os acertos, né, até então, e quais são os pontos de melhoria. Então, a Márcia e a Jéssica deixaram já para nós ali um relatório bem completo, bem bacana, com uma série de sugestões ali, né, indicando, ó, onde ainda a gente não está com um ponto forte, quais são os caminhos que a gente pode seguir já para melhorar. E aí, alguns destaques, né, do que a gente está fazendo. A questão do desempenho ambiental das obras, nós reestruturamos o processo de monitoramento, então hoje a gente tem um processo para acompanhamento e geração de indicadores muito mais robusto, né? Conseguimos resgatar ali um programa de capacitação na empresa que está atuando em todos os níveis, então a gente iniciou no mês passado não, foi agora em agosto, nesse mês,
a primeira turma ali de 15 colaboradores, num curso de complementação de alfabetização, e a gente tem programas ali que se estendem a todos os níveis. Então, pega desde a alfabetização até cursos de extensão universitária. Estabelecemos, a gente chama de comitês executivos, então, temos ali, dentro da empresa, são grupos multidisciplinares, né, que são responsáveis por capitanear os projetos associados ao ESG e cuidar da capilaridade disso também. Né? Estabelecemos ali, redigimos a nossa política para gestão de riscos corporativos, é um documento que está em análise lá pelo Conselho de Administração, e como eu falei para vocês há pouco, a gente emitiu o primeiro painel de sustentabilidade. Opa. Aí. Próximos passos, né? Então, a gente está trabalhando numa pesquisa de materialidade específica ali para a cadeia de fornecedores. A ideia é disparar isso já no mês de setembro, objetivando entender um pouquinho melhor de que forma eles enxergam as relações conosco, né? E de que maneira a gente pode melhorar a avaliação de desempenho desses fornecedores. Também estamos trabalhando aí na nossa estrutura de indicadores, então, tudo que a gente está falando aqui tem que estar baseado em apresentação de evidência objetiva, né? Então, não é simplesmente falar que faz, tem que saber medir, analisar isso e apresentar o impacto, né? Estabelecer metas associadas à gestão principalmente de água e energia, então, a Lindenberg já monitora isso há muitos anos, mas a ideia agora é partir para o estabelecimento de metas, né? E, como eu falei anteriormente, submeter a nossa gestão ambiental e de segurança à primeira auditoria. E, naturalmente, como próximos passos, Márcia, a gente quer o ouro. Né? Você já falou que foi o prata, a gente quer o ouro. Então, ano que vem, eu venho aqui de novo para buscar o ouro. Pessoal, é isso. Obrigado. Peraí. Bom, esse é o de vocês? Quem enxerga? Não, eu vou pegar assim a base para não cair mesmo, sabe? Bom, como ele comentou, a Lindenberg recebeu o certificado prata, né? Então, foi bem vamos a gente fazer Vamos tirar uma fotinho? Oba! Foi bem legal a avaliação deles, porque a gente pensa assim, né? A Lindenberg, né? Apartamentão, né? Mas chamou bastante atenção, por exemplo, o tratamento que eles dão para as equipes de obra, é uma coisa que ficou bem marcada assim para a gente. Então, assim, algumas coisas a gente acaba destacando em cada avaliação que a gente faz, né? E você não imagina como são diferentes os negócios de cada um quando vai implantar o ESG, a importância que dá em cada coisa. Então, parabéns. Vem cá, Sérgio, quem mais está da Lindenberg aí? Então, vem todo mundo aqui para tirar uma foto. Rapidinho. Não viria sozinho, não. Aí, ó. Vem cá. Todo mundo. Vem cá, já. Quer vir com ele? Rapidinho. Muito bom. Oi? Parabéns! Obrigado, Jéssica. Valeu, grande. Obrigado, parabéns. Continuando. Quem viu, viu. Está gravado. Continuando, temos mais 4 empresas, né? Eu queria chamar a Astra. Está na sequência Astra, né? A Astra. Oba, tem 2 microfones. Cadê o outro? Vamos dançar juntas. Bota ali, ó. Pega ali. A gente vai dançar juntas. Alô. Dançar juntas.
explica aí o que é a Ok. Pode deixar. Boa tarde, gente. Meu nome é Fabiana, sou gerente de marketing da Astra. A Dani está aqui, nossa supervisora SG. Eu vou focar a apresentação de onde viemos, e aí a Dani vai onde estamos e para onde vamos, né, Dani? É bem profunda essa apresentação. É bem... Né? Vamos ver. Reflexão, de onde viemos. Aliás, onde uma história bem parecida com a Lindenberg. A gente se viu em muitos momentos ali na história contada. A Astra é uma indústria sediada em Jundiaí, tá, uns 40 minutinhos daqui, sem trânsito, né? Tem 67 anos, então logo a gente faz 70 anos. É uma indústria do segmento da construção, então a gente é fornecedora para o segmento da construção, né? Material para construção, acabamento, vai da fundação da obra ao acabamento, a gente costuma falar, né? Então, temos aí um portfólio de mais ou menos 6.000 itens, e uma parte importante voltada para a construção civil, para a construtora mesmo, né? Então, a gente tem varejo e construtora, né, no nosso hall de clientes, assim, no geral, cerca de 6.000 itens, e os nossos carros-chefes são os itens são assentos sanitários, linha hidráulica e descarga. Esses são os itens mais representativos da nossa linha de produtos, mas nós temos cerca de 6.000 itens, então tem banheiras, tem spas, tem utilidades domésticas, tem esquadrias de alumínio, mas tem uma linha muito forte de cerca de 1.000 itens voltadas para canteiro de obra, para construção, uma divisão importante do negócio voltada para a construção civil. Então, acho que muitos de vocês que são de construtoras devem conhecer muito mais dessa linha Astra do que a linha varejo que a gente tem. Mas é uma indústria de quase 70 anos, atuamos em cerca de 35.000 pontos de vendas no Brasil, exportamos para cerca de 20 países. É uma empresa familiar, formada por basicamente 3 famílias, né? E que vem nessa jornada há muito tempo. Assim, a nossa presidente do conselho costuma dizer que a Astra é SG muito antes de SG existir. Né? Por quê? Porque a gente sempre teve no DNA da empresa, isso vem do nosso fundador, o Dr. Oliva, a questão social muito forte. Ela brinca até hoje que o avô dela era o socialista mais capitalista, o capitalista mais socialista da face da Terra. Então, o papel social da iniciativa privada foi algo que ele sempre defendeu e sempre trouxe isso para os negócios dele. Então, a gente tem esse legado que veio dele, tanto que, quando a gente fala quem está mais no E, mais no S, mais no G, a gente começou mais no S. A gente tá bem forte. A gente está mais no né? S. Talvez mais no S. Até como pioneiros em Jundiaí. Exatamente. No investimento social por meio de lei de incentivo. Tinha referência na cidade, principalmente em leis de incentivo. A gente tem um projeto há quase 30 anos, que ele é um dos pioneiros da Lei Rouanet, foi um dos primeiros projetos da Lei Rouanet que ainda estão ativos até hoje. Então, essa é muito forte para a gente, né? E como é que a gente caiu nessa jornada? Em 2021 também, assim como a Lindenberg, veio de cima, veio da nossa presidente do conselho, depois eu vou mostrar um pouquinho aqui da estrutura, mas veio dela, ela trouxe essa questão do SG, temos que trabalhar o SG. Isso foi mais ou menos em agosto de 21, e aí chamaram, né, para uma reunião, eu, a Simone, que é a nossa gerente contábil, e a Paula, que é a nossa coordenadora de laboratório. A gente meio que foi chamada ali para uma reunião e meio que já determinado, assim, a Fabia no S, a Simone vai olhar o G e a Ana Paula vai olhar o E. E a gente começou nessa reunião, tá, vamos ter que estruturar esse negócio aqui. E eu acho que a gente praticamente nunca tinha nem ouvido falar de SG, né? Então, começamos uma primeira reunião e tentando estruturar e entender onde é que a gente estava no mundo naquele momento. E, coincidentemente, na mesma época, apareceu o curso do CTE, uma parceria da Abramate com o CTE, e nós fomos convidados como indústria a participar do curso, e a gente ingressou nesse curso. Foi aí que a gente conheceu a Maria Vitória da Viapol. A gente ingressou nesse curso e a gente estava meio perdido, assim. Na época, o nosso atual, né, que é hoje a CEO nosso, falou, começa pelo B, olha lá o impacto B, vai lá aprender o impacto B, entende esse negócio do B. Aí lá vai a gente fazer cadastro no B e tentar responder as questões do B. E na primeira aula do curso, a Márcia falou de ODS da ONU. Foi aí que a gente começou a conectar o negócio. Meu, que é ODS, SG, impacto B, o que é isso tudo? E a gente foi entendendo e falou assim, vamos ali no ODS, que a gente acha que ali é um caminho que vai nos nortear melhor. E aí a gente começou a olhar para o ODS, olhar o que a gente já tinha na empresa, que nem a Lindenberg fez. O que a gente já tem? Meu, a gente já tem isso já encaixa. Isso aqui, se fizer assim, encaixa melhor. Se escrever uma política assado, funciona. Está faltando documentar, está faltando evidenciar. Nós começamos dessa forma, entendemos que era importante assinarmos o Pacto Global da ONU. A gente assinou o Pacto Global em 2022.
E entendemos também que era importante o nosso relatório de sustentabilidade ser um relatório, pelo menos, baseado no GRI. Baseado no GRI. E essa questão de ESG há muito tempo, eu gosto de contar essa história, porque sim, há muito tempo, porque o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, ele é do ano 2000. Então, assim, no ano 2000, a gente já publicava um caderninho preto e branco, falando um pouquinho do que a gente fazia no ambiental, no social, para os nossos colaboradores como um todo. Então, a gente já publicava isso desde o ano 2000, desde 1996, nós temos várias iniciativas sociais, então é algo que estava no nosso DNA, a gente só precisava estruturar e trazer para uma visão mais de mercado, para aquilo que o mercado, de fato, estava trabalhando, não só a nossa visão interna. Então, começou esse processo em 21, nessa estruturação, 22 assinamos o Pacto Global, e só para a gente mostrar um pouquinho do que aconteceu, como 21, a gente criou o Comitê ESG, né? Hoje a gente tem na nossa estrutura de governança sócios e os acionistas, o Conselho de Administração, e nós temos 5 comitês que assessoram o Conselho de Administração, e um deles é o Comitê ESG. Tem da LGPD, tem de pessoas, de marketing, comitê de auditoria, mas um dos comitês de assessoramento do Conselho é o Comitê ESG. E depois as diretorias, administrativa, comercial, industrial, que agora mudou para operações, de marketing e de recursos humanos. Vou fazer um parênteses aqui, que para a gente é bastante importante ter um comitê ESG. É ali que a gente coloca em pauta, né, todos os assuntos, os gaps da nossa jornada, é ali que a gente aprova os investimentos e é dali que saem as estratégias. Então, ter um comitê ESG que conta com os nossos diretores, conta com a presidente do conselho, também traz para a gente força e robustez para conseguir levar essa jornada adiante. Então, de fato, a gente tem o apoio de cima e para a gente faz toda a diferença. Né? É isso. E aí o comitê veio até o ano passado, até esse ano, na verdade, trabalhando em cima de metas, compromissos. A Dani vai explicar um pouco melhor. A gente foi definindo isso, entendendo o caminho. Acho que junto com o curso, a gente foi aprendendo junto ali com o curso. Foi muito legal para a gente as consultorias que a Márcia e a Jéssica deram para a gente. A nossa primeira matriz de materialidade foi baseada no que a Jéssica passou para a gente do CTE. Então, elas ajudaram muito. Para contar essa história da matriz. Que é a matriz. Que eu queria que você falasse essa parte, mas tudo bem. Vamos lá. Vou chegar. A gente não ensaiou o jogral. A gente não ensaiou o jogral. Não, mas a gente dança junto. O que você acha? A gente pode dançar pro TikTok. Então, mas aí nós viemos trabalhando por meio do comitê. O que aconteceu que foi muito bacana nessa jornada? No ano passado, a Dani veio trabalhar com a gente, ela é uma pessoa que veio do mercado. E isso foi muito bacana nessa jornada. Foi muito legal. A Dani veio, a Dani já tem experiência de mercado com SG, já implementou e fez isso em várias empresas. Nós éramos aventureiras ali, tentando aprender e fizemos, acho que tudo certo, hein? Tudo certo. Apesar de muito Google na vida, a gente fez tudo certo. E aí a Dani chegou e trouxe essa ajuda para a gente estruturar ainda mais a nossa jornada. E agora, recentemente, a Dani chegou com a gente em junho. Em dezembro chegou o Eduardo, que é o nosso diretor de marketing. E agora, em abril, recentemente, nós reestruturamos todo esse processo. E aí, dentro da diretoria de marketing, a gente ficou com uma supervisão, uma área destinada para SG e inovação, que é a área que a Dani está cuidando agora. Então, já dando mais estrutura com pessoas envolvidas, com uma pessoa específica para o meio ambiente, e aí dando mais escopo para o trabalho e para as nossas metas e compromissos, porque não basta ter metas e compromissos, a gente tem que cumprir. Então, aí eu queria que a Dani contasse um pouquinho desse processo. Então, a matriz de materialidade ela foi feita com a Fabi, esse grupo que iniciou o nosso Comitê SG. Foi, acho que, a primeira experiência, né, desse grupo com o ESG, e aí refletindo muito sobre a percepção de todos os stakeholders, né, como é que eles nos percebem e quais são os temas materiais que a gente tem para trabalhar. Então, a gente chegou ali em 6 macrotemas materiais: relacionamento com stakeholders, ética, governança e gestão, inovação e tecnologia, cultura organizacional e gestão de pessoas, o investimento social e o meio ambiente. A gente está com uma jornada muito próxima da Lindenberg, né, Fá? Então, assim, de forma muito resumida, os passos que a gente percorreu ali para chegar até a matriz de materialidade foi muito próximo da Lindenberg. E aí, baseado na matriz de materialidade,
e com o suporte do nosso Comitê SG, a gente chegou olhando o nosso cenário, olhando o cenário lá de fora, olhando o cenário do nosso segmento, a gente chegou, enfim, nos nossos compromissos ESG. Então, a gente tem 10 compromissos, são 4 ambientais, 2 de governança e 4 compromissos sociais. Não sei se depois essa apresentação vai para todo mundo, ou se é melhor mostrar um por um, será? Tem no nosso... importante, tem no nosso relatório. Então, a gente já faz uma divulgação do nosso relatório que sai essa semana. Então, chegamos em 10 compromissos ESG, que foram os balizadores para o nosso plano estratégico. Então, qual que é o nosso momento hoje, né? Com base nesses compromissos, a gente define um plano de metas para os anos 24 e 25. A gente tem um plano ousado, né? Um dos nossos diretores nos desafiou a começar esse trabalho da certificação B no ano de 2025, e então foi muito importante o trabalho que a Márcia fez com a gente esse ano, porque também validou, né, o nosso plano de ação, o nosso plano de metas, trouxe para a gente um olhar de fora de como está o nosso plano de ação, como é que a gente está pensando em percorrer o nosso ano de 24 e 25, e ESG, né, essa jornada, ela não tem uma receita de bolo, né? Eu acho que cada empresa traz muito para si, de acordo com o seu negócio, de acordo com a percepção dos seus stakeholders, olhando muito para dentro também, como é que quer construir essa jornada, né? Acho ainda que está todo mundo engatinhando, né? É uma experiência que a gente vai vivenciando, e essa troca aqui para a gente é muito importante, para conseguir também trazer experiências e entender onde a gente pode melhorar. A consultoria deles foi super interessante, trouxe para a gente pontos de melhorias, alguns que a gente já tinha identificado e outros que para a gente não estava no radar, mas que são super importantes, e a gente já tem um plano de ação para isso também. E aí, para fechar, a gente conseguiu chegar nos 10 minutos, Márcia? Tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, o bate-papo tá gostoso. E aí, para fechar, essa frase do podemos ter a melhor estratégia, mas se a cultura não estiver alinhada, jamais sairá do papel. Isso para a gente é muito forte, né? Então, esse ano foi um ano muito dedicado aos workshops que a gente realizou com todas as lideranças, começando ali da alta liderança. Então, todos os diretores passaram por esse treinamento, todas as lideranças, coordenadores, supervisores, todo o nosso grupo gerencial passou por esse treinamento para entender realmente o que é o ESG, o que é a Astra, como é que a Astra está localizada dentro desse tema, como é que a gente trata essa pauta internamente, quais são os nossos propósitos lá para fora, né? E aí buscando muito engajamento, que não é uma coisa fácil, né? E aí o nosso momento agora, a gente tem 3 grupos de trabalho, acho que isso é importante mencionar, né? Que com base em tudo isso, a gente dividiu os grupos em 3 frentes. A gente tem um grupo de trabalho que trabalha o E, um grupo de trabalho que trabalha o S, um grupo de trabalho atuando com o G, caminhando com o nosso plano de ação, e o nosso momento agora é fortalecer o engajamento dos outros times, né? Então, uma vez com as lideranças muito alinhadas com o nosso propósito, com o nosso plano de metas, como é que a gente leva isso para as equipes? A Astra é uma indústria, a gente tem um pouco mais de 2.000 colaboradores, a gente tem um percentual grande de colaboradores no chão de fábrica, então, traduzir isso para uma linguagem que eles possam trazer para a rotina e se entenderem parte, para a gente hoje é um desafio. E a gente pretende iniciar já no próximo mês. É isso, gente. Obrigada. Viu? Peraí. Deixa eu achar qual é o de vocês. Peraí, que a gente veio em comboio. Mas vamos tirar uma foto só para... Vamos, aqui, o comboio vem já, ó. Eles não mencionaram, mas eles chegaram no certificado prata, né? E uma das coisas que eu acho que... mais para frente... que eu queria comentar, fui eu que fiz auditoria lá na Astra, né? Foram 2 dias bem intensos, né? E aí, enquanto o povo vem, eu queria comentar. Cadê o povo da Astra? Além de eu estar orgulhosa, né? Porque eles começaram lá no nosso curso, lá no meio da pandemia, né? Então, a gente fica orgulhoso. Vocês sabem, né, que eu gosto dos meus clientes, né? Eu acho que aqui a questão da liderança, do compromisso, realmente faz a diferença toda. Por causa do... Muito legal, parabéns.
Então, estava comentando, aqui a Ana, né, que é a presidente do conselho, né, não pôde vir hoje, infelizmente, estava super convidada, ela realmente abraça, né? E eu acredito que vocês tenham esses players também nas empresas de vocês, mas isso faz toda a diferença em qualquer projeto, ainda mais no ESG. Então, leve os nossos parabéns à Ana também, fala que ela fez falta. Muito bom, muito bom. Vamos para a terceira? Não tem ordem isso aqui, foi aleatório, tá? Sorteio, tá? Não tem muito. Então, eu queria chamar a HTB, né? A Adriana, que está toda linda, maravilhosa, de verdade, que também teve todo um processo aí com a gente, ela vai contar para vocês. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigada pela iniciativa. Nós trabalhamos com a CTE há bastante tempo e não podia ser diferente começar com o projeto ESG junto com a CTE. Então, muito obrigada e parabéns mais uma vez pela iniciativa desse evento de hoje, de toda a jornada. Eu vou passar aqui rapidamente para vocês como que foi a nossa trajetória, tá? Acho que todos conhecem, mas de qualquer maneira é bom reiterar que nós não temos quase 70, nós temos quase 60 anos da HTB, é uma empresa de engenharia formada pelo grupo, o grupo HTB é formado pela HTB, a construtora Tedesco, que fica no sul, em Porto Alegre, e a HTB FIT, que faz obras gerenciais, obras repetitivas. Então, aqui são alguns números nossos, né? Nós temos mais de 1.000 obras, mais de 11 milhões de metros quadrados construídos, mais de 100 contratos. Uma das coisas que a gente tem muito orgulho de falar é que os nossos clientes, a maioria deles são recorrentes, ou seja, a gente não ganha pelo preço, né? A gente ganha pela recorrência, pela entrega que a gente faz. Então, isso é uma coisa que a gente traz com orgulho, e como a gente falou, é uma empresa de origem alemã. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho como a gente trabalha com a sustentabilidade. Como já foi falado anteriormente, né, a sustentabilidade, o tema ESG é antigo, não é tão antigo, mas a sustentabilidade, toda essa preocupação vem do DNA. Então, nós viemos, a Rotif do Brasil, ela se instalou em 1966, e a nossa primeira sede foi construída por nós com todos os conceitos já de sustentabilidade, né? Quem já conhece a primeira sede, ela tem brises para otimizar e economizar energia e ar-condicionado, tem a parte da abertura, da cobertura para utilizar a energia solar e a luz solar. Teve sempre já o conceito de biofilia, que hoje a gente já escuta bastante, mas naquela época, em 84, quase não se falava, aumentando a produtividade dos colaboradores, tinha uma pequena, umas carpas e vegetações justamente para buscar, tinha uma transparência e uma integração, então todos esses conceitos já vinham desde sempre, né? Aí nós fomos um dos primeiros a ser auditados em 2006 pela Dow Jones. Em 2008, nós fizemos a certificação do nosso primeiro projeto, que foi do Hospital Einstein. E aí, em 2010, nós fizemos um projeto, o projeto Equilíbrio, porque não adianta a gente fazer, todos têm que participar. Então, como engajar? Então, foi feito em todas as obras, todos os colaboradores, a gente trazia o conceito já da sustentabilidade, das necessidades para isso tudo. Tá? Em 2019, um dos assuntos que a gente trouxe foi o projeto em madeira engenheirado. Quando a gente começou a ver que no mundo todo já se falava numa estrutura em madeira em que faz traz muito, remete muito à sustentabilidade, atualmente, principalmente na questão da pegada de carbono, fizemos um projeto que a gente tem uma redução de 60% da pegada de carbono. Então, isso tudo mostrando como a gente tem essa preocupação, sempre buscando esse engajamento. E aí, como foi falado, a grande parte das nossas obras, principalmente, já tem a certificação LEED, né, com grande maioria com a CTE. Então, a partir de então, a gente sempre começou. O ESG,
na HTB foi a partir de 2022. 2021 a gente ouviu, começou a ter a ideia, mas em 22 que efetivamente a gente começou. Então, em 2022 nós fizemos o nosso primeiro comitê, com apoio da diretoria e sempre com os representantes de todas as áreas do meio ambiente, do lado social e da governança, inovação e tudo mais. E aí a gente queria entender como a gente estava no grau de maturidade. E, como sempre, com a CTE em parceria, fizemos uma consultoria, respondemos vários questionários, fizemos o questionário do Sistema B, do Ecovadis, porque muitos dos nossos clientes já pediam para que a gente preenchesse, como já foi falado também, que as buscas eram sempre, não só o lado financeiro, mas sim o lado socioambiental. E aí vimos qual estava o nosso grau de maturidade, para onde a gente gostaria de ir. Fizemos a pesquisa de matriz de materialidade, também essa pesquisa foi feita em conjunto com a CTE, a Jéssica e a Márcia nos ajudaram bastante nesse sentido, fizemos uma entrevista com vários fornecedores, teve um engajamento grande de fornecedor, de clientes e dos próprios colaboradores, e aí a gente montou a nossa matriz. A partir da matriz, a gente fez a análise dos nossos ODS, dos 17 ODS, quais deveriam ser o que a gente deveria priorizar, e aí criamos a nossa política de ESG baseada nos ODS. Além disso, participamos da assinatura da Aliança da Redução de Gases de Efeito Estufa, que foi feito pela Abraim, Secov e Sinduscom. Então, nós participamos, naquele momento, tinham muitas coisas que para a gente eram novidades, como, por exemplo, o inventário de gás de efeito estufa, como que a gente deveria fazer. Então, foi importante para a gente ter algumas referências de como a gente deveria fazer, o inventário que a gente deveria ter. Então, nós contratamos, na época, o inventário, o Climas, e começamos a trabalhar com tudo isso. Em 2023, nós fizemos, então, um encontro dos líderes, porque até então estava bem no sentido de aprendizagem do ESG, e aí, no encontro de líderes, nós fizemos, o intuito era, normalmente tem um encontro anual com todos os líderes, porque as obras são em todo o Brasil, então a gente tem um encontro e que a gente explicou tudo o que era o ESG, qual era a nossa jornada, passando um pouco o que a gente conseguiu aprender. E com tudo isso, a gente fez, então, o nosso primeiro relatório, baseado também no GRI, fizemos o nosso relatório de sustentabilidade de 2022. Em 2024, a gente começou a fazer o que a gente chama de jornada ESG. Como a gente estava falando, a gente tem uma fase de aprendizagem, mas o que a gente precisa é o engajamento de todos. Então, como que a gente iria fazer esse engajamento? Então, uma das nossas ideias, a gente conversou, inclusive, com a CTE, para que a gente fizesse, então, a jornada ESG, em que a gente fizemos um encontro virtual, convidando a todos os colaboradores dentro da HTB que tivessem interesse em participar dentro dessa jornada que eu vou comentar, e também fizemos o relatório. E assinamos o Pacto Global. Foi? Então, vou falar um pouquinho para vocês da jornada, que eu acho que é importante. Por que a gente fez? Porque, como a gente estava comentando, nós tivemos essa fase de aprendizagem e agora a gente está indo no engajamento. A cadeia toda de fornecedores e de colaboradores é muito importante. Então, nós fizemos grupos de trabalho em que a gente faz os remotos, são encontros remotos uma vez por mês, sempre com a participação da Jéssica e da Márcia, em que a gente separou por ambiental, o lado social e a governança. Então, na parte do ambiental, nós fizemos 2 grupos, mudanças climáticas e o canteiro sustentáveis, onde a gente discute bastante a parte do gás de efeito estufa nas mudanças climáticas e algumas práticas dos canteiros sustentáveis. Na parte social, tem as ações sociais e também a diversidade, equidade e inclusão. E na parte da governança, são riscos e oportunidades, as compras sustentáveis e inovação de ESG. Foi assim, uma experiência bem rica, porque nós percebemos
a gente estava bem preocupada, a Jéssica, eu, a Márcia, como ia ser a aderência, né, das pessoas, se a gente ia chamar, ia ter voluntários suficientes, e os grupos iam ser totalizados. Para nossa surpresa, foi muito positivo, que tiveram 120 inscritos, né? Nós, para a gente fazer esse encontro também, foi feito uma convocação virtual, e que quem convocou foi o Detlef, que é o nosso presidente, porque tudo, como foi falado, o apoio é importante, e a Márcia apresentou, explicando um pouquinho da jornada. Tá? Então, essa é a nossa fase que nós estamos hoje. Então, a gente tem esses encontros mensais, temos entregáveis, então, cada um dos grupos tem parte integráveis, e está sendo bem rica essa experiência, e bem surpreendente. Então, acho que isso é uma realização para a gente, está vendo realmente acontecer o sistema. Então, vou passar aqui rapidamente para vocês um filminho, que foi quando a gente começou o ESG, que a gente lançou, e foi o lançamento do nosso grupo. Obrigada. Quando olhamos para a nossa história, vemos que cimento, aço e tecnologia são apenas o caminho. O que cresce em nossos canteiros vai muito além de edifícios, indústrias, aeroportos e hospitais. São mulheres e homens trabalhando e construindo suas vidas e carreiras com a responsabilidade de não comprometer os recursos das próximas gerações. Desde o início, a história do Grupo HTB é marcada pelo rigor absoluto com as questões de ética e compliance. Investimos em sustentabilidade, pessoas e governança desde quando não se falava muito nisso. Na década de 80, construímos nossa sede com práticas sustentáveis, uma expressão que passou a ser usada 20 anos mais tarde. A liderança feminina sempre foi atuante, quando nem se falava em equidade ainda. Por tudo isso, cada obra que executamos ou gerenciamos é uma transformação. Estamos abertos a mudanças, sabendo que o futuro pode ser construído no presente. Boas práticas a gente cultiva, amplia e espalha. Para nós, isso é construir com excelência. Muito bem, está aqui a HTB também, vamos ir mais para frente aqui, também chegou no nível prata. Tirar foto aqui com... Segura aí, Adri. Peraí. Vai ser, né? Vamos lá. Legal, a galera da HTB. Cadê todo mundo? Jéssica. Enquanto eles vêm, estou dando destaque, né? Mas realmente a HTB a gente percebe que eles dividiram os grupos, né, de trabalho, e cada grupo é liderado mesmo. Aliás, aqui temos alguns dos líderes, né? Mas os líderes estão muito engajados. Então, essa questão de você envolver a empresa inteira é super importante. Eu acho que é o que está fazendo a diferença. Boa! Muito bem, muito bem. A madeirinha delas. Madeirinha para vocês levarem para apoiar. Que ela é soltinha, né? Muito bem. Você quer fazer você primeiro ou não? É você, é o nosso querido. Vamos lá, a próxima é a Tegra. Que vai apresentar aí como foi esse processo todo, o que eles têm, para a gente entender. Tá bom, obrigado, Marcelo. Bom, primeiro, prazer estar aqui. É muito bom estar com vários amigos, né? Pessoas que estamos vendo sempre, não é? E ver que essa comunidade nossa está crescendo, né? Como esse tema tem ganhado relevância. E essa certificação do CTE, eu acho que ela é um movimento... Primeiro que foi uma iniciativa no momento ótimo, né? E ela serve para muita coisa, né? Ela serve para quem está começando, né? Ela serve como um guia, né, para quem está começando, acho que é ótimo, né? O fato de você ser prata, ouro ou platino é uma consequência,
O importante é você entender aonde você está, e ela cria um excelente guia, né? Um plano de ação, um plano de desenvolvimento para você. Será que sou eu que estou fazendo assim? Está arriscando? Mas eu não apertei nada, eu juro. Fantástico. Ó, é o hater, né? É pelo pensamento, é o aí. É o aí, exatamente. Então, enfim, então eu acho que é ótimo. E também para empresas que já estão há algum tempo na jornada, né? Nós mesmos, né, ao responder o questionário, fomos colocados ali à prova para algumas coisas que nós não estamos olhando ainda e que fazem sentido, né? Então também é um ótimo guia, né? E contando um pouquinho da Tegra, né, da nossa jornada, né? Então, a Tegra é uma empresa do grupo Brookfield. A gente é 100%, apesar de ser uma empresa de capital aberto, né, pouca gente sabe, mas nós não fizemos o IPO. Nós somos uma empresa ainda 100% da Brookfield, né? A Brookfield é uma gestora de ativos canadenses, e a operação nossa hoje é 100% residencial, todos os padrões, exceto Minha Casa Minha Vida, e hoje nós estamos em São Paulo, Rio e Campinas. E contando um pouquinho da jornada, né, nossa, né, em 2016, né, até para explicar como é que eu caí nessa agenda também. Então, em 2016 foram as primeiras discussões, né, que a gente estava tendo sobre esse tema, e logo de cara, né, óbvio que existia a vontade da Tegra ser uma empresa sustentável, e a primeira pergunta foi que não faria sentido a Tegra ser uma empresa sustentável se a cadeia de fornecedores não fosse também, né, porque a nossa operação também era quase que inteira terceirizada, né, em materiais e serviços, né. E aí eu estava na mesa e era então responsável pela área de suprimentos, e assim que eu entrei na história, né, como responsável na época pelo programa de sustentabilidade. E assim como a Adriana colocou, né, nós também continuamos até hoje nesse modelo de grupos de trabalho. A gente não tem uma área, né, hoje eu sou institucionalmente o responsável pelo ESG, e a Vitória e o Fernando são as únicas duas pessoas que são dedicadas 100% do tempo ao tema, né? O resto que funciona muito mais como uns consolidadores de todo o trabalho, né? E quem toca o bumbo do programa aí, né? E as ações de fato elas acontecem em toda a empresa. E isso acaba ajudando bastante no aculturamento, não é que muitas vezes é menosprezado, mas é um dos grandes desafios aí dessa agenda. E, bom, né, em 2017, né, como não tinha ainda a certificação do CTE, a gente usou a plataforma do Ethos, né, para fazer esse primeiro assessment nosso aí de como estaria, né, como nós estaríamos no tema. E aí também, né, como já foi dito aqui, muita coisa a gente já fazia, né, pela própria natureza da nossa operação, mas também vimos ali muita coisa que nós poderíamos fazer. Então, fizemos esse ciclo, né? Repetimos esse ciclo mais 2 vezes em 2018, sempre no formato de você faz o ciclo, tem lá os diversos indicadores, determina qual indicador você quer evoluir, faz os grupos de trabalho, evolui, mede de novo, enfim. Repetimos esse ciclo 3 vezes, né, até um ponto que a gente já tinha uma maturidade suficiente para criar a nossa primeira política e fazer também a nossa primeira matriz de materialidade. Então, essa foi quando em 2018, nós fizemos a primeira, nós já revisamos ela 2 vezes ao longo desse tempo, e agora nós estamos fazendo a nossa primeira matriz dupla de materialidade, né, onde você olha além do seu impacto no ambiente, mas também como o ambiente te impacta financeiramente. Acho que hoje o momento aí que o tema ESG vive é você medir em termos financeiros, né? Não, a gente sempre fala em riscos climáticos, né? Tem, mas e as oportunidades também, né? Então, acho que essa é o grande motivo aí da matriz de dupla materialidade. Em 2019, uma das coisas que a gente começou a fazer, né, que o Bob pode aí, que o Bob comentou no começo, né, foi a nossa atividade ela é intensiva, né, no consumo de recursos, né, de matéria-prima, geração de resíduo e tal. Então, nós começamos a medir os nossos principais indicadores, né, consumo de água, energia, horas trabalhadas, né, horas de treinamento, e com isso, geração de resíduo, né, e com isso nós criamos o nosso primeiro painel, né, de indicadores, né. Então, até hoje, a gente tem nos nossos canteiros lá o painel socioambiental, né, que a gente fala desses principais indicadores, e a gente monitora isso, né, além de ter referências por metro quadrado nas diversas fases de obra, né, que isso acaba gerando metas também de redução, né, e buscar sempre formas de fazer de maneira mais eficiente.
é uma forma de dar transparência, né? Colocar esses números para fora do canteiro para quem passa, né? E olhar. E também, em 2019, a gente começou a entender, né, o que seria as nossas emissões. Né? Então, fizemos inicialmente uma estimativa das emissões, né? Não era um inventário, né? Nós nos baseamos lá no protocolo GHG para entender quais eram as emissões escopo 1, escopo 2, escopo 3. E aí, em cima das planilhas de orçamento mesmo, né, para você poder saber o consumo de materiais, a gente conseguia calcular quanto que cada projeto tinha a sua estimativa de emissão. E aí todas as obras se terminaram em 2019 e a gente fez a compensação, né? A gente comprou créditos baseados aí nessa quantidade de emissões, né? E aí também, em 2019, né, nós fizemos o nosso primeiro GRI. Então, escolhemos lá o padrão do GRI. A gente também... Isso foi uma outra discussão, né? A gente talvez já pudesse ter feito esse relatório antes, né? Mas a nossa principal ponto, né, sempre foi ter um cuidado de... Quando você faz um GRI, você torna ele público, né? Obrigatoriamente isso fica público. Então, o nosso maior medo era nós queremos divulgar alguma coisa que não estaria 100% implementado. Né? Então, em 2019, a gente concordou que o momento estava bom e poderíamos fazer essa divulgação e fizemos. Né? Em 2020, seguindo na evolução, na questão de emissões, nós fizemos aí sim o primeiro inventário. Aí nós também não tinha ainda o C-Carbon, né? A gente estava começando a ajudar lá na elaboração do C-Carbon. Então a gente usou a plataforma do Climas, né? Do pessoal da Way Carbon, e lá fizemos o primeiro inventário, de fato, né? E também continuamos com a compensação. Nós nos tornamos um outro ponto também que foi importante para nós em 2020, né? Nós começamos a tratar a questão da diversidade, né? E dentro dos diversos pilares da diversidade, nós escolhemos o pilar gênero, né, justamente pelo fato do nosso setor ser bastante masculino, principalmente no canteiro, né, onde o nosso objetivo era aumentar a presença feminina no canteiro de obra. Então, a gente usou a gente nos tornamos signatários do ONU Mulheres, né, e aí você tem acesso a uma plataforma, né, muito parecida ao Ethos, onde você faz um diagnóstico da tua maturidade em relação à diversidade. E aí, lá, da mesma forma, né, você aprende bastante só de responder o questionário, né? E aí dali saíram também bastante ações aí com relação à presença feminina nos canteiros. Acho que aí em 2021, né, a gente foi buscar... nós acreditamos que nós estávamos fazendo bastante coisa com relação à sustentabilidade, né? E nós fomos buscar alguma certificação que pudesse validar isso tudo. E de tudo que a gente já tinha colocado como premissa, né, tanto de canteiro como de projeto, né, nós acreditamos que a certificação do Aqua era aquela que mais representava tudo que a gente estava fazendo. Né? E aí fizemos um trabalho lá interno e certificamos os primeiros empreendimentos, né? E o Aqua tem uma metodologia que, a partir do 5º empreendimento que você certifica, você se torna um empreendedor Aqua, né? O que significa que você certifica o seu sistema de gestão e aí todos os seus projetos, a partir dali, já nascem com essa certificação, né? E o Aqua você certifica em 3 momentos, né? Na fase de pré-projeto, projeto e depois na fase de conclusão de obra. Né? Então, nesse momento, a gente certificou, né? E coincidentemente, foi um momento também que o mercado financeiro começou a olhar bastante para criar incentivos para projetos verdes e alguns bancos, né? Hoje, praticamente todos, tem linhas de financiamento diferenciadas, né, para projetos verdes, né, e a certificação Aqua, assim como o ED também. O LEED, certamente, né, mas como nós não estamos fazendo LEED porque está mais relacionado aos comerciais, né, também deve ter, e enfim, então isso, de certa forma, acabou sendo um benefício bastante importante para nós aí nesse momento. Né. Em 2022, né, tiveram também algumas coisas importantes. Nós nos tornamos signatários do Pacto Global também, né, em 22. Na questão de divulgação de relatório, né, nós incluímos no GRI, nós passamos a incluir alguns indicadores do SASB, né, que é uma outra taxonomia também para você reportar suas ações, e aí com isso a gente passou a reportar como relato integrado, né, que considera algumas coisas a mais aí do que o próprio GRI. Né. E também em 2022, alinhado ao que tinha sido discutido na COP, né, sobre o Net Zero 2050, nós também criamos a nossa estratégia de longo prazo. Né? Não fomos para 2050, mas criamos uma meta intermediária para 2030,
com alguns objetivos aí tanto nas questões ambientais, sociais e de governança. Que se der tempo, acho que dá, todo mundo passou um pouquinho do tempo, né, Marcelo? Então, pode. Né? Então, eu vou passar também. E aí, em 2023, nós evoluímos um pouco também nas questões de governança e nós passamos a responder aí alguns questionários, tanto do ISE, né, como também do CDP. Né? Agora, quem responde ISE, hoje é obrigatório responder também ao CDP. E aí nós respondemos. Na questão das emissões, nós fizemos a nossa primeira auditoria dos inventários, né, e aí publicamos lá no protocolo GHG. Você ganha, assim, não é tão importante quanto a certificação ouro, mas você ganha um selinho ouro também do GHG, né, da plataforma GHG. E aí fizemos o trabalho também, né, que também foi apresentado agora, de alinhamento das nossas estratégias aos ODS, né, que isso é uma outra coisa bastante importante, né, que se as empresas não se alinharem aos objetivos do ODS, a gente não chega em lugar nenhum. Né? Então, isso foi um trabalho também que nós fizemos em 2023. E em 2024, né, acho que a gente tem conseguido implementar aí já algumas ações atreladas a esses nossos compromissos aí de 2030, e nós estamos evoluindo também na questão da materialidade, né, que eu falei sobre a matriz de dupla materialidade, e também no IFRS. Né, o IFRS, hoje, é o padrão para você divulgar resultado, e nós vamos ter 2 módulos agora que são relacionados à sustentabilidade e mudanças climáticas, né, que são S1 e S2. Então, tem um trabalho de você, justamente você conseguir botar em dinheiro, né, em riscos financeiros, né, tanto riscos e oportunidades, com relação à sustentabilidade e mudanças climáticas. Então, começamos agora esse trabalho, né, isso envolve bastante o financeiro, né, e então eles ficaram realmente convencidos que não era um tema da engenharia, era um tema da empresa toda, né, porque isso vai passar a ser obrigatório a partir da divulgação dos resultados de 2026. Né, então, está aí. Né, então, 2027 isso já é obrigatório a reportar nesse formato. Então, mais ou menos de forma resumida, é isso que nós fizemos até agora, né? E essa é a nossa mandala aí dos nossos principais compromissos. Então, a gente tem um compromisso aí do centro da mandala, que é relacionado a pessoas, né, que é gerar impacto positivo. Com relação à questão ambiental, nós queremos reduzir as emissões de escopo 1 e 2 em 50% e direcionar a redução em 15% das emissões indiretas, né, do escopo 3, e aí continuar compensando o restante. Né? Com relação à economia circular, né, aqui a gente tem um programa de inovação, né, e hoje esse investimento em inovação está aqui dentro, né, esse compromisso com o investimento, e hoje todas as ações do nosso programa de inovação, de alguma forma, tem que impactar um desses 4 objetivos. Né? Então, acaba sendo um guia também, além da estratégia da empresa, também para esse programa nosso de inovação. E aqui é onde a gente incentiva aqui tudo que a gente pode fazer com relação à economia circular. Né? Então, logística reversa, uso de materiais de origem reciclado, materiais recicláveis, né? Fontes renováveis. Né? Então, isso tudo a gente está tentando levar para a cadeia de fornecedor. Né? E aí, por último, o programa nosso também de governança, né? Que esse acho que era mais maduro desde que nós começamos a agenda ESG. Né? Então, basicamente, é uma continuidade. E aí, aqui, a gente, desde o ano passado, já colocou aqui, né, dá para vocês repararem, os ODS. Né? Então, esses são os 5 ODS que a nossa estratégia impacta de maneira direta. Né? Dando o exemplo de algumas ações, né? Então, essa é uma ação da questão social, que a gente chama de gentilezas urbanas, que é uma parceria, basicamente uma parceria com subprefeituras, onde nós adotamos espaços públicos que são perto de obras nossas. Né? Então, a gente recupera esse espaço, cuida dele, né, não só ao longo da obra, como também um período depois. Obviamente que isso tem uma questão também comercial, né, por estar perto de um empreendimento, mas você cria um benefício para toda a vizinhança, não só para quem eventualmente comprar imóvel nosso. Né. A gente tem a Casa Tegra também, agora está na Joaquim Floriano, que é um espaço aí de convivência. Né, a gente usa isso para eventos, né, a gente faz muito evento relacionado a ESG, a sustentabilidade, é gratuito, né? Tem uma agenda toda lá no nosso site, e é um espaço também de co-living, né? Tem vários eventos, tem talks, são especialistas aí de urbanismo, de arquitetura, tem uma agenda toda lá no nosso site, e é gratuito, só se inscrever e tudo certo. Né? Com relação a só histórico rápido das emissões, né? Então, tudo que a gente tem feito de emissões, né? Aí o Guaranha já falou aí, né, deu o extrato do que é nossas emissões. Então, o escopo 3 é quase
quase tudo, né, se não tudo, das nossas emissões, e muito concentrado em concreto e aço, né? Se a gente considerar aí cimento, argamassa, bloco de concreto, né, isso vai para perto dos 80. Depois vem aí alumínio, gesso, né? Então é difícil por um lado, mas por outro ajuda porque está na mão de pouca gente, né? Então, para a gente tratar, também o esforço é concentrado, né? E aí a forma como a gente tem compensado, então a gente tem compensado sempre através da compra de projetos que geram energia limpa, né? Enfim, e aí alguns cases de materiais que são mais ecoeficientes, né? Então, do concreto, né? Pô, todo mundo já conhece. E é bacana da evolução disso é que isso virou meta em 2023, que a gente queria que 20% do nosso concreto aplicado fosse desse concreto, né? Então, chegamos bem perto disso. Né? Com relação ao aço, também estamos evoluindo bastante. Fechamos 2023 com um pouco mais de 15%, e a meta desse ano queremos chegar em 40%. Né? E o aço, diferente do concreto, ele não tem nenhum tipo de diferença de característica técnica, de resistência e tal. Então, é só substituir, né? Aí é muito mais uma dificuldade logística do fornecedor, por enquanto, né? E aí o Aqua, então, o legal do Aqua, que na fase que nós estamos agora, é que nós começamos a entregar os primeiros empreendimentos que foram certificados lá em 2021, né? E agora o que a gente quer fazer é justamente medir, né, se, de fato, essa redução de consumo, que é a premissa, né, do Aqua, ela se confirme na prática, né? Então, nós estamos estudando aí, tem um projeto de inovação nosso aqui, inclusive consultando aqui a turma do CTE, da gente conseguir monitorar esses consumos e conseguir chegar a alguma conclusão, né, em comparação a empreendimentos que não são certificados, para ter, de fato, esse consumo na ponta, se é melhor ou não, né? E aí os bancos que entraram, né? E aí, interessante que agora, recentemente, o Itaú, ele ofereceu uma linha diferenciada de financiamento para o cliente que financia um empreendimento certificado, né? Então, acho que isso também vai ajudar aí a impulsionar esse tipo de ação, né? Esse aqui é um projeto que veio do programa de inovação, né, que conversa bastante com o nosso pilar lá de economia circular, que é esse tapume, né, que ele é todinho de bloco de polipropileno, 100% reciclado. Fica aqui no tapume um extratinho de como que isso é feito, e hoje o próprio resíduo de plástico que sai do canteiro volta para o fornecedor para virar bloco, né? E o bacana dele é o aspecto, né? Ele nem se compara com o tapume aí tradicional, dura mais, né? É anti-vandalismo. Nós estamos indo para a terceira rodada de utilização, então, assim, é um projeto que realmente deu muito certo e que conversa com a nossa estratégia, né? Aí o painel, né? Esse painel hoje está em todos os canteiros, tem os indicadores, né? Consumo de água, energia, geração de materiais reciclados, empregos, hora de treinamento, né? Então, isso toda a obra tem e atualizado lá mensalmente, né? Esse foi o extrato de 2023. E aí, por último, né, aqui está o QR Code do nosso relatório, que foi divulgado agora, já faz um pouquinho, foi em maio, né? Foi em maio, mas está lá no site, conta um pouquinho aí de toda a história aí do que a gente fez em 2023. E aí? Muito bem, vamos para a placa, né, meu irmão? Pode chamar, tem que chamar a turma lá para tirar foto. Não tem que ser sempre todo mundo, claro. Não, tira uma comigo assim, você apresentou, eu apresentei, mas... Segura aí a sua placa. Vamos brigar por isso. Bom, a Tegra chegou no nível ouro, gente. Agora vamos brigar para o platino, né? Vamos brigar para o platino agora. Enquanto o pessoal vem, eu acho que o destaque da Tegra é realmente conectar a inovação nessa questão do ESG. E um pouquinho mais ainda, falar ESG falando de engenharia, né? Mudando concreto, mudando aço, mudando projeto, mudando... Quer dizer, isso a gente tem que conectar mesmo, eu acho que faz a grande diferença. Vai lá. Pra frente, pessoal. Pra frente. Não fica aí, o cara é alto ainda, né? Vamos lá. Eita, boa. Parabéns. Muito bem. A basezinha, ó, para vocês deixarem bonitinho lá. Bom, falta uma empresa, a Vanessa. A Vanessa é da Flexiform. Ela é a última porque ela foi a responsável
por falar para mim todo dia, Márcia, você precisa fazer uma certificação, Márcia, você precisa fazer uma certificação, você precisa fazer. Ela me mandava o WhatsApp, então, graças a Vanessa, nós fizemos a certificação. Conta um pouquinho. Gente, boa tarde, tudo bem? Eu acho que eu sou a única empresa aqui um pouco diferente, né? Porque todo mundo é da construção, todo mundo veio de construtora civil e eu sou de uma empresa de cadeiras, né? A minha empresa ela faz cadeiras corporativas e agora, atualmente, ela está investindo em imóveis residenciais, que é a Flexform. Vocês estão sentadas nas cadeiras, aqui hoje o CTE todo com a cadeiras Flexform. E a minha história é um pouquinho diferente, porque o que moveu a gente a ser aí nas práticas do ESG e tudo, foi quem somos, né? A Flexform é uma empresa de 59 anos em assentos corporativos, como eu falei, uma empresa nacional, e a gente tem uma coisa muito forte dentro da nossa empresa, que é as nossas linhas de cultura. Então, elas são 4 linhas muito simples, feitas pelo nosso CEO, o senhor Pascoal Iannone, mas que faz ser quem a Flexform é. Então, isso garante para a gente a certificação GPTW, mas não é só a certificação GPTW. Nós temos 98% de aprovação dos nossos funcionários dentro da empresa pelo 2º ano consecutivo. Lá na Flex, quando a gente começou a falar desse conceito do GPTW, que foi o primeiro ano que a gente foi certificado ano passado, a gente falava muito assim, nossa, mas tem tudo a ver com a nossa cultura, porque tudo que a gente faz tem a ver com a nossa cultura. O nosso CEO, de qualquer ação que ele coloque em projeto, tem que estar ligado com a nossa cultura. E vem do CEO, vem de cima para baixo. Então, quando a gente certificou com o GPTW com 98% no primeiro ano, a gente falou, nossa, são 500 funcionários da Flexform, né? O que será que é essa empresa, o que a gente está fazendo de legal? Olha, nem a gente esperava essa nota. Então, a gente foi num treinamento do GPTW e eles falaram de um conceito para a gente chamado ESG. E eu nunca tinha ouvido falar nesse conceito ESG. Falei, o que será que é isso? Aí eu cheguei no dia de uma reunião e falei para o meu CEO, olha, falaram lá no GPTW do conceito ESG. Ele falou, mas lá nos meus amigos também já falaram desse conceito. Aí a gente foi estudar o que era o ESG e viu que era a parte ambiental, social e governança. Tudo que a gente estudou, a gente falou assim, mas a gente põe aqui na empresa, está no nosso DNA, porque a gente não quer fazer os melhores produtos somente, a gente quer ter os melhores produtos, mas sempre foi uma preocupação nossa ter funcionários felizes trabalhando. Tanto é que a linha mais importante da nossa cultura é aqui trabalhamos com alegria. Então, a gente falou, então a gente tem funcionários felizes, a gente quer causar impactos positivos na sociedade e a gente não quer causar negativo no ambiente. E isso já vinha com a Flexform. E aí a gente foi estudar esse raio desse selo não, porque eu que fiquei pedindo selo, né? Desse conceito ESG. Chegamos no CTE. Gente, por incrível que pareça, eu não sabia que eles compravam a nossa cadeira. Eu não sabia. Cheguei no CTE, a Jéssica e a Márcia foi a primeira vez lá na Flex, né? E a gente falou, olha, a gente quer muito esse selo, ESG, todo mundo fala. Só que para a construção civil, vocês estão falando de prédio, e todo mundo vai falar, caramba, eu quero um prédio sustentável. Mas para você vender isso dentro de uma metalúrgica, que é um conceito que não é barato, que são práticas que não são baratas, é muito mais difícil. Então, eu tinha que falar para o meu CEO qual que eram os benefícios que ele ia ter se ele colocasse uma empresa ESG. Eu tinha que falar para ele que esse conceito ESG, ele é exatamente o que a gente implanta, sendo uma empresa GPTW, e a gente sendo uma empresa com as nossas linhas de cultura. Estava muito linkado, e tudo que eu estudava e eu via estava ligado nessa questão. E aí a gente chamou o CTE, foram numa visita lá, né? Aí, de cara, a gente já contratou eles, então quero agradecer muito a Jéssica, porque ela ficava comigo o tempo inteiro, e eu falei, Jéssica, mas é muita coisa, não sei o que, calma, a gente vai compilar. Foram 3 questionários gigantescos, era tanta pergunta que eu... A Jéssica, não dá para ser online? Eu falei, não, eu prefiro presencial, né? Só que eu moro, a nossa empresa é de Guarulhos, então é um pouquinho longe, né? Aí a gente começou a fazer os questionários e criar os planos de ações. Era muito plano de ação. Mas a Jéssica viu que eu fui uma boa aluna. Todos. Nós começamos essa prática em 2023.
Então, agora foi a nossa primeira certificação, que foi o certificado 2023, e 2024 o selo. Então, não comecei em 2016, nem em 2017, nem em 2018, começamos o ano passado. E no início do ano passado, quando a gente começou a trabalhar com essa questão do ESG. E aí, quando a gente foi desenrolar lá os questionários, eu vi lá, a Flex, ela já é uma empresa certificada na 14001, que é uma norma ambiental. Ela é uma empresa certificada no rótulo ambiental, que ela vê muitos stakeholders, né, que a gente fala muito na questão da metalúrgica, isso, a gente vê a nossa cadeia de fornecedores, então a gente tem procedimentos que a gente também só contrata fornecedores que estão linkados com a mesma filosofia que a Flexform, então não adianta a gente, lá como Flexform, colocar os produtos lá para funcionar, ter os melhores produtos e pegar um fornecedor que compra de qualquer lugar, que polui o meio ambiente, que tem produtos irregulares. Então, a gente sempre trabalhou muito nessa questão do rótulo ambiental, já era uma norma nossa, inclusive a Flexform foi uma das pioneiras em empresas de cadeira a trabalhar com essa norma. O FSC, não sei se vocês conhecem, que é aquela empresa, certificação de reflorestamento, também a gente usa muita matéria-prima, madeira, então a gente tem esse FSC, as nossas madeiras de compensados são todas dessa norma. E sempre trabalhamos o ciclo de vida do produto, gente, desde o início. A gente olha o produto, a gente tem um programa e tem uma equipe responsável por isso na empresa, que ele acompanha o início do projeto, o nascimento do projeto, até quando ela volta do nosso cliente. Então, a gente se preocupa com todo o ciclo de vida, é tudo mapeado, a Jéssica andou lá com a gente, viu todas as planilhas de aspectos, impactos, tudo que o produto pode causar. Até tem gente que vai na empresa e fala assim, gente, eu não sabia que era assim para fazer uma cadeira, eu achei que era mais simples, porque a nossa empresa é gigante, enorme, tem muitos processos, e cada processo tem um levantamento de aspectos e impactos. Então, a gente já fazia isso antes mesmo de conhecer o conceito. Depois, nós aplicamos lá o conceito 3Rs, que isso é legal, porque a gente enche muita paciência de toda a galera, e a liderança da Flexform ela é muito comprometida, então é uma liderança que participa, e eles pegam o projeto. Então, a primeira coisa que a gente fez quando a gente começou nessa jornada foi fazer um treinamento. Porque se eu, que era gerente de RH, segurança do trabalho, meio ambiente, saúde, nem entendia muito bem esse conceito, vocês acham que os nossos funcionários iam entender? Se eu colocasse uma prática lá para eles, vamos fazer tal coisa, eles não iam entender, eles iam achar que é isso, né? Para que isso? E aí a gente fez o treinamento lá, a Jéssica, já é o 2º ano consecutivo, né, Jéssica, que você dá o treinamento para a gente. Então, quando a gente fala para eles assim, a aplicação do conceito 3R é muito normal na Flex, né? Todo mundo quer reduzir o processo. Então, os próprios gestores, quando estão na linha de produção, eles querem reduzir os processos, reduzir a geração de resíduos. A gente reutiliza e recicla 100% hoje da nossa geração da empresa, a gente utiliza o conceito 3Rs. Ou a gente reduz no processo, ou a gente recicla, ou a gente reduz. Então, a gente tem várias campanhas que unem todo o material da empresa, na parte ambiental com a parte social, trazendo uma renda econômica. Então, alguma das campanhas que a gente tem é a Ecopatas, não sei se vocês conhecem, aquelas tampinhas plásticas que saem das garrafinhas e tudo, a gente doa para uma ONG e ela reverte para castrações de animais de rua. Hoje, o nosso resíduo classe 1, ele é tratado, então a gente faz um tratamento e depois ele vira matéria-prima para abastecer as cimentadeiras. O nosso resíduo orgânico e lixo comum, ele é considerado aterro zero, porque a gente manda para uma empresa Essências, e essa empresa ela reverte até 92% todo o lixo que vai para lá em fontes de energias renováveis, e abastece a cidade de Caieiras e a vizinhança. Então, assim, alguns dos exemplos que eu estou dando para vocês de inúmeros conceitos que a gente adota na Flexform, porque lá são vários processos, então a gente tem várias matérias, tem todos os tipos de resíduos que vocês possam imaginar. Tem plástico, tem espuma, tem papel. E quando eu falo de geração de resíduo, não é só do meu processo da cadeira. Eu estou falando de tudo que a empresa gera. É 100% destinado nesse conceito. Os copos, nós tiramos todos os copos plásticos da empresa, colocamos copos de fibra de coco de bambu. Nós colocamos as assinaturas de contratos
que antigamente era tudo papel, nós tiramos e colocamos assinatura digital para otimizar. Nós colocamos lá na Flexform folhas recicláveis, né, para poder tirar o papel branco. Então, assim, foram inúmeras ações que a gente fazia algumas e melhoramos as outras, e aí a gente cada vez mais querendo melhorar. E a Jéssica falou para a gente do Pacto Global, e aí a gente assinou com o Pacto Global, a gente foi olhar lá o Pacto Global, essas ODS, que são os Objetivos Sustentáveis, e tem muito a ver com a gente, fala muito da parte ambiental, da parte social, da parte de governança. Então, a gente assinou o ano passado, o primeiro ano com eles, e aí já assinamos de novo o segundo ano, né? É uma prática que a gente não conhecia também, e eu acho que está muito ligado também com todo o conceito de ESG. Colocamos o selo Despoluir, que esse selo Despoluir não é dentro da Flexform, são as nossas transportadoras. Então, você também tem que convencer e também tem que querer transportadoras que também queiram estar na mesma linha que vocês. E aí a gente conseguiu fazer uns indicadores, não para ter 100%, mas a gente colocou praticamente 60% de todas as transportadoras que levam o nosso produto com o selo Despoluir, que é um selo que ele consegue diminuir as emissões de carbono. Então, a gente fez também, o ano passado, o nosso primeiro inventário de gás de efeito estufa, escopo 1 e 2. Esse ano já estamos fazendo o escopo 3, e aí está para sair agora, né, gente, o nosso relatório. O primeiro relatório de sustentabilidade a gente já mandou fazer, e eu acredito que até o final de setembro ele já está saindo, a gente vai colocar no site. Uma coisa legal também que a gente fez foi toda essa compilação do ESG, nós levamos para dentro do nosso site. Então, além da gente estar lá dentro da empresa e todo mundo conhecer, a gente também colocou para fora quais são as práticas que a Flexform tem. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada nos detalhes que a gente fez, está dentro do nosso site. Na parte social, né, eu até brinco também, como elas, é o meu xodó, a parte social. Por quê? Porque a Flex também sempre foi muito forte nessa parte social, não só externamente, mas como internamente. Porque, como o Robertinho falou, quando a gente fala do social, primeiro a gente olha a nossa casa. O que eu posso fazer pelos nossos colaboradores? E lá a gente tem plano de cargos e salários, a gente tem plataformas corporativas de estudo. Porque é sim você pensar na parte social. Se você pensar que um curso de uma plataforma corporativa chega em média de 300 a 400 reais. Vocês acham que uma empresa que tem um auxiliar de produção que ganha 2.000, ou até mesmo um rapaz que trabalha numa obra, consegue pagar um curso de 400 reais por mês? E lá essa plataforma, ela é livre. Então, a gente procura sempre a dar todo o suporte para o nosso funcionário treinar e se desenvolver dentro da empresa para que ele possa crescer dentro da empresa. Eu mesmo cresci dentro da Flexform, eu tenho 13 anos de Flexform, eu entrei como auxiliar de enfermagem do trabalho e hoje eu sou gerente de RH, segurança do trabalho e meio ambiente. Eu tenho 4 MBAs feitas pela empresa. Então, assim, a Flexform, ela investe no funcionário, porque ela quer o quê? Que os funcionários consigam se desenvolver lá dentro, para trabalhar lá dentro. Com isso, a gente fala muito lá que a gente não tem a satisfação do trabalho, a gente tem a felicidade do trabalho, que é muito diferente da satisfação. A felicidade do trabalho é construído, é o senso de pertencimento que a pessoa quer ter dentro da organização. A pessoa quer ficar, a pessoa tem orgulho daquela empresa. Pode outra empresa vir te fazer uma proposta, você ir para um outro lugar, mas você tem orgulho de vestir aquela camisa. E a gente tem lá. E são 500 funcionários que têm esse orgulho, porque a nota é 98%. A Jéssica visita a nossa empresa e ela vê como que é o encantamento, como que é a alegria das pessoas trabalhando lá. Por quê? Porque o primeiro pilar da nossa empresa é trabalhar com alegria. Então, a gente faz muito isso dentro da Flexform para todos os nossos funcionários. Então, a gente tem mais de 70 benefícios, colocamos aqui alguns deles. Temos muitos espaços, né, de convivência, né, para o pessoal. Então, a gente tem um espaço beleza que o pessoal pode utilizar na hora do trabalho. A gente começou a plantar, ter várias compensações, fizemos várias áreas de arborizações. A gente tem um espaço zen, que esse aqui, para mim, foi fantástico, que a gente fez o ano passado. Ele é todo sustentável e ele é feito com as nossas caixas de papelões de sobras de processos produtivos.
Então, todo esse sofá aí é tudo papelão. Tem uma poltrona lá que o pessoal fala, posso sentar? Pode. Ela é até 150 quilos. E o pessoal acha que não pode sentar, porque é papel, não vou sentar, vou cair. Então, esse espaço nosso foi 100% feito com sobras dos nossos processos produtivos. A gente acaba unindo muita coisa assim, que é de ONGs, com o que a gente faz dentro da empresa. Então, essa ONG é uma parceira nossa, que é a Doutores do Riso, eles cuidam de crianças com câncer, e a gente contribui muito, vai nos hospitais, faz as visitas com eles, doa também as nossas cadeiras, a gente monta salas de estudo na comunidade ou próximo da comunidade, e também é uma filosofia do nosso CEO, a gente sempre escolhe comunidades próximas. Ele sempre fala, para que é legal, todo mundo tem que fazer um pouquinho, então eu vou fazer pela minha comunidade. Então, a gente acaba estendendo todos os nossos projetos sociais para comunidades próximas da Flexform. Aqui é algum dos programas, né, que a gente tem na Flexform. Quando eu falo do senso de pertencimento, a gente usa muito aqui os funcionários que inspiram, que quando eu pego esse funcionário, eu coloco lá que ele participou de um projeto, que a ideia foi dele, que ele foi com a gente, que envolvemos ele dentro do projeto, ele sente esse sentimento, ele tem esse orgulho dentro da empresa. Então, todos os nossos programas e projetos são muito alinhados com os nossos funcionários e sugestões, inclusive, deles. Então, não é a Vanessa que vai inventar ou o CEO da empresa. Eles participam. Então, eles veem a foto deles, eles gostam de ver a foto deles, eles participam. Então, isso é uma coisa bem legal. Desses projetos aqui, antes de eu falar desses indicadores aqui, eu não posso deixar de falar, desses projetos aqui, a conexão que a gente cria com eles, a gente fala que é fora do portão. Sábado a gente foi fazer uma ação do Mac Dia Feliz, que é aquela ação que a gente compra o Big Mac, só que muitas empresas, elas entregam para os filhos dos funcionários. E teve uma funcionária nossa que falou assim, olha, pensando que a Flex gosta, e a gente divulga muito essa questão de comunidade, que a gente tem mais de 10 comunidades que a gente ajuda e ONGs, por que vocês não vão numa comunidade próxima da Flex? E sugeriram uma comunidade que é do lado da Flex. Ah, beleza, vamos. Aí montamos lá um grupo, montamos o ônibus, contratamos até o Ronald McDonald's para levar esses lanches lá na comunidade. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá no nosso site. Gente, antes de eu chegar na comunidade, já tinha funcionários nossos mandando mensagem, falando assim, olha, a minha tia falou que a Flexform vai vir aqui. Olha, gente, olha a fila de criança aqui. A Flexform vai levar lanche. E aí a gente falou assim, mas como que esse pessoal já sabe que a gente vai chegar na comunidade se a gente nem ainda chegamos até lá? Chegamos lá, tinha 5 funcionários nossos que moravam dentro da comunidade. E a gente não sabia. Quando a gente chegou, que a gente viu, eles falaram, gente, eu não acredito que a Flex veio trazer lanche aqui, e levamos escultura facial, e levamos os brinquedos. Então, olha a conexão que isso causa, né? Você está pegando o seu funcionário e ele tem orgulho que a empresa que ele trabalha está ajudando a comunidade que ele mora. Então, assim, a parte social é muito gratificante para a gente gosta muito de fazer, porque eu acho que a nossa maior nota na social, né? A gente é forte no ambiental, mas a nossa maior nota é na social, porque a gente faz dentro e fora, né? Como diz lá os nossos pais, não adianta a gente só fazer fora, todo mundo vê lá fora, e dentro a gente nem olhar. Então, eu acho que o nosso diferencial é as nossas linhas de cultura, é o que a gente acredita dentro da empresa, e que realmente a gente faz dentro e fora. E você fazendo dentro, você cria conexões fora. E como que eu, né, como RH, que vou investir em tudo isso, consigo mostrar numa reunião dentro da diretoria que vale a pena fazer isso, que vale a pena ser GPTW, vale a pena ter os conceitos e as práticas ESG, vale a pena você fazer evento. Como que eu mostro isso? A gente fala que a gente é um RH estratégico. Por que estratégico? Porque eu tenho que ter indicadores. Se eu mostro isso no dia a dia, se eu mostro isso para os diretores, eles compram as ideias. Então, gente, hoje eu tenho turnover 0 dentro da minha empresa. E não estou falando só do ano de 2024, 2023 inteiro a gente teve turnover 0. Eu tenho acidente 0. Eu tenho
Hoje, todo mundo fala na dificuldade de ter contratação de mão de obra. Realmente, nós temos, mas eu não tenho essa dificuldade hoje na Flexform. Né? Eu estou ali com a Fernanda, que é a nossa selecionadora, e hoje a gente fecha vagas estratégicas dentro da organização, que são vagas de gestão, que é muito complexa, em menos de uma semana. Vagas de auxiliares de produção em 2 semanas. Então, a Flexform hoje, ela é uma empresa que as pessoas sonham em trabalhar e que as pessoas querem trabalhar. E quando as pessoas olham a Flex lá no LinkedIn, na rede social, elas falam, nossa, eu achei que isso era só na rede social. Eu achei que isso era, não tinha. E eles chegam na Flex e eles se admiram e ficam muito mais encantados do que só olhando dentro da rede social. Então, assim, eu sou suspeita, mas a Jéssica está aí, né? Ver como que a nossa empresa é. Primeira vez, e as pessoas começaram a conversar comigo, eu achei que era mentira, eu achei que eram todos atores sendo pagos para me ludibriar. Mas aí eu comecei a ir lá com frequência e eu vi que as pessoas eram realmente felizes de verdade lá dentro. Todo mundo fala, bom dia, boa tarde, bom dia. Aí teve um candidato uma vez que falou para a gente, eu já estou aqui, assim, eu estava até com vergonha, eu estava no celular, mas todo mundo passa aqui e fica, bom dia, bom dia, já passaram uns 5 aqui falando isso, então essa empresa é meio... A gente costuma falar lá, meu senhor, fala que a nossa empresa é meio louca, né? A gente faz umas coisas que não é normal. E uma dessas coisas é o trabalhar com alegria, mas a gente fala trabalhar, gente, trabalhar. E a outra coisa forte e que faz a gente conquistar todas essas práticas e ser quem nós somos hoje é o espírito de dono. O que a gente ensina para eles é isso. Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue melhorar muitas coisas, não só dentro da Flexform, mas como fora. Porque nessa ação que a gente foi sábado, tinham 32 funcionários como voluntários, gente. 32 funcionários que saíram da sua casa sem receber nada, porque eles eram voluntários e foram numa ação. Então, isso é muito forte para a gente. Então, se cada um fizer a sua parte, né, a gente consegue, pelo menos, melhorar um pouco, né? E aí, o nosso Glassdoor, que é o que não é só o que o funcionário acha da gente, é uma satisfação externa de pessoas, assim como vocês que vão visitar a organização, ou ex-funcionários, qual a nossa nota do Glassdoor, que é uma ferramenta, não sei se vocês conhecem, a nossa nota é 5. E sabe o que é engraçado? Que eu nunca medi esse Glassdoor. Uma vez, uma consultora nossa falou, Wamba, você já viu a sua nota no Glassdoor? Eu falei, mas o que é o Glassdoor? É uma ferramenta externa que as pessoas medem vocês. Aí eu falei, não, nunca vi. A gente estava com 4,7 e o máximo é 5. Aí eu falei, nossa. Aí a gente começou a falar assim, aí a gente começou a medir, né, Fê? Vamos medir, vamos saber, vamos acompanhar. E a gente chegou na estrelinha 5. Então, para a gente também é um orgulho, porque não é só internamente, é externo também, né? E de todas essas práticas sociais que se destacam muito, que a gente tem muito orgulho, é uma ONG que a gente desenvolveu, que é a Espaço Cultural. É uma ONG só de mulheres da comunidade também, que não tinham renda nenhuma, e elas começaram a retirar os nossos retalhos de couro e vinílico, e começaram a fazer essas bolsas, né? E elas batizaram, deixa eu pegar a bolsinha aqui, que eu até trouxe de exemplo. Trouxe uma para vocês também, tá? De presente. A gente fez até um sorteio. Ela trouxe 5. Embaixo das cadeiras tem um post-it. 5 cadeiras tem. Eba! Quem tiver a sorte vai ver a cadeira, a sacola. Tem cadeira. Dá uma mapa aí, dá uma mapa aí. Dá uma. Gente, que compra a nossa cadeira. Aí, ó, compra a nossa cadeira. Ó, todo mundo se inscrita da sua cadeira. Ó, isso aqui é para o senhor. Dela já guardei. Ganhou? Aí, ó, aí, ó. Mas compra aí, vai comigo. Aí, ó. Aí, ó. E aí, gente, essas bolsas foram confeccionadas com os nossos resíduos, retalhos de resíduos que iam ser jogados no lixo.
Então, essas mulheres, elas fazem essas bolsas, e o detalhe, além delas venderem em outras empresas e batizarem essas bolsas carinhosamente como Ecoflex, né? Porque elas colocaram o nosso nome, então a gente achou super fofo isso. A gente ainda compra essa bolsa delas, né? A gente compra as bolsas para ajudar economicamente elas, e a gente entrega nas nossas ações. Então, em dia de feira corporativa, essas bolsas, elas fizeram até porque a gente falou para elas, tem a nossa feira corporativa, que a cada 15 dias vai uma feira livre na Flex para vender para os funcionários. E aí a gente entrega essas bolsas. Então, a gente tem ação, a gente dá as necessárias. Então, a gente acaba comprando essas bolsas dela, e elas têm uma fonte de renda. Então, meio que você pega as duas, você pega a parte ambiental, que você tira um lixo, tira um resíduo que não ia servir de nada, confecciona bolsas, e você ainda faz a economia girar, porque essas mulheres ainda fazem isso como fonte de renda familiar. Então, é muito legal essa ONG. E, claro, né, não dá para fazer só a parte ambiental e só a parte social, nós temos que estar sempre adequado com a parte de governança, hoje muito linkado com a nossa cultura de gestão sem atalho. Então, lá na Flex, a gente fala que a gente não dá um jeitinho para nada, a gente segue todas as normas certas. Então, a gente tem norma da 45.001, que é a parte ambiental, todo mundo utiliza os EPIs correto, de forma certa. Nós temos uma plataforma de requisitos, então a gente está acompanhando sempre que acontece de novidade em toda a legislação, para a gente também estar acompanhando. Nós implantamos o LGPD na Flexform, fizemos o nosso comitê de ESG de assédio, que é totalmente ligado com o CEO da empresa, então a gente tem o comitê e todas as ações são passadas para ele. Fizemos a nossa política também de assédio, criamos o nosso canal de denúncia. E, além de tudo isso, nós temos os nossos indicadores ESG, que a gente acompanha mensalmente para ver o que a gente está evoluindo. Dentro desses indicadores, uma parte muito forte que a gente fez aí foi a questão das emissões e da diversidade também, porque lá na Flex é uma empresa masculina, né? Tem muito homens trabalhando, não tinha pouquíssimas mulheres na linha de produção, as mulheres eram muito mais lá na área administrativa, e quando a gente começou, acho que tinha umas 4 ou 5 mulheres na produção, e hoje nós estamos com 64 mulheres. Então, mulheres que operam a transpaleteira, mulheres que operam a empilhadeira, mulheres que estão na ferramentaria, que antes era um setor que a gente falava que era só habitado por homens, nem mulher nem chegava lá. Manutenção, nós temos uma mecânica de manutenção, que também antes não tinha mulher dentro da manutenção. Então, hoje nós estamos com 64 mulheres dentro da nossa organização da área de produção, costurando, trabalhando no setor de injetoras, trabalhando nos setores de ferramentaria, toda a área da produção. Então, para a gente é um orgulho muito forte, né? Em menos de 2 anos, né, Jéssica, que a gente começou a trabalhar esse indicador, a gente já conseguiu colocar tantas mulheres, porque o meu diretor também é homem, né? E aí, para você convencer ele e falar, não, mas a mulher, ela consegue sim operar a transpaleteira, não, a mulher consegue sim ir lá e mexer na empilhadeira, é muito mais complicado, porque ele é da outra geração, então você tem que falar sempre com uma linguagem estratégica com ele e mostrando como que é importante a mulher estar envolvida em todos os meios. Então, a gente começou a colocar esse indicador, e este ano a gente está trabalhando fortemente também em toda a parte do LGBTQI+, então também conseguimos colocar dentro da produção essas pessoas para trabalhar. E o que é mais legal, quando eles respondem as pesquisas para a gente, eles se sentem pertencidos. Lá ninguém tem preconceito, ninguém fica julgando, ninguém fica falando para eles que eles têm... brinca com aquelas brincadeiras. Então, isso para a gente é bem importante na empresa. E com tudo isso, né, garantiu para a gente certificado ouro, né? E vamos em busca da platina. Obrigada, gente. Acompanha a gente lá na rede social, que vocês vão ver todas as nossas práticas melhores, sabe? Porque 10 minutos dá para falar quase nada. Alegria, né, gente? Alegria no trabalho. Foi muito pouco. Muito pouco, ó, vamos lá. Parabéns. Pode vir com a minha equipe. Galerinha, segura o seu certificado aqui. Bom, deixa eu... Essa daqui eu não preciso nem fazer o comentário dos destaques, né? Não. Sem comentários, né? Alegria. Só um pouquinho só. Aqui? É isso, história.
Valeu, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Parabéns. Bom, nossa ideia aqui foi dar né? Mostrar um pouquinho o que as empresas têm feito. Queria agradecer a todos que vieram participar. Quem quiser conhecer melhor aí como funciona a certificação, a gente está à disposição. E vamos brindar lá fora. Temos aí um vinhozinho para a gente brindar todo mundo junto, tá bom? Vamos lá.